Olá, aluno e aluna, seja bem-vindo. Eu sou o professor João Coelho e estamos na segunda aula, no nosso segundo encontro de processos logísticos. E hoje nós vamos abordar as atividades logísticas. Só relembrando um pouco o que a gente viu no primeiro encontro, dando um rápido panorama, nós falamos sobre o conceito de logística. Lembrando que a logística é a mola propulsora da cadeia de suprimentos. A cadeia de suprimentos de uma empresa é os seus fornecedores, a própria empresa que executa algum processo para entregar um produto ou serviço para o seu cliente. Essa, resumidamente, é a cadeia de suprimentos. Eu posso ter aí os canais de distribuição, varejo, atacado, também que fazem parte da cadeia de suprimentos, só que essa é a cadeia. E a logística, ela faz essa cadeia girar de forma adequada. Vimos a importância de você ter uma logística adequada em qualquer tipo de negócio. Vimos que a logística está presente em qualquer atividade que nós formos fazer. Nós pensamos em logística porque nós temos aí movimentação de materiais, entrega de produto a cliente, ou necessidade da empresa de adquirir matéria-prima, isso tudo para produzir algo, isso tudo remete, né, à cadeia de suprimentos e à logística. Por isso que a gente sempre fala que a logística numa empresa, ela faz todo sentido como vantagem competitiva. A partir do momento que eu tenho uma logística adequada, eu tenho vantagem competitiva perante os meus concorrentes. Neste encontro, nós vamos falar sobre as atividades logísticas. Vamos entender um pouco mais sobre essa importância. Para transformar planejamento e estratégia em ações, a logística executa diversos processos e atividades, os quais podem ser subdivididos em básicos e atividades de apoio. Essas atividades são fundamentais para o sucesso das operações logísticas. De modo, cabe aos gestores logísticos conhecê-las a fim de que seu gerenciamento seja assertivo e que contribua para os objetivos globais da organização. Neste encontro, nós vamos falar sobre as 4 atividades básicas da logística, que é o transporte, a armazenagem, a movimentação, a gestão de estoque, a necessidade de você ter essas atividades bem desenvolvidas e a importância de cada uma delas dentro da sua empresa, dentro da sua organização. Que é através delas que eu vou manter o ritmo da minha cadeia de suprimentos, manter o ritmo do atendimento ao meu cliente. Lembrando que o foco principal da logística é o atendimento perfeito ao cliente. A partir do momento que eu tenho o meu cliente atendido, satisfeito, com o seu produto em dia, na quantidade certa, na qualidade certa, na cor, no tamanho, não tendo nenhuma avaria, podendo ser utilizado tranquilamente, porque não adianta nada eu ter uma logística perfeita se eu entrego um produto danificado. Não adianta nada eu ter uma logística perfeita se eu entrego uma quantidade errada. Eu posso ter uma movimentação perfeita, um transporte perfeito, se eu entrego no local errado, entrego para um outro cliente. Ou na hora de entregar eu inverto os produtos. Quer dizer, a possibilidade de dar alguns desvios e problemas dentro da ótica da logística, ela é muito grande. Por isso que você, como gestor, você tem que se calçar de todas as formas para quê? Para evitar esses erros. A gente fala em mitigar os erros. A partir do momento que eu tenho a gestão, o controle, lembrando que para ter gestão eu preciso ter controle. Tendo o controle dos meus processos, eu sei onde eu errei, eu sei onde eu estou falhando e o que eu preciso melhorar. E o que está bom eu preciso manter. Isso é a visão da gestão. Eu faço gestão para melhorar o meu processo, para melhorar a minha empresa, para melhorar uma situação. Nós não vamos fazer gestão para piorar, a gente sempre busca a melhoria. E aí essa melhoria vai de você buscar e conhecer essas atividades. Nós vamos ver a importância dessas atividades dentro do ambiente empresarial, dentro da empresa, dentro do atendimento ao cliente. Vamos aos conceitos.
Transporte. Quando a gente fala em logística, eu até já vi isso acontecer, muita gente pensa só em transporte. Transporte é a parte principal, a principal da logística, é que consome o maior volume de despender dinheiro, despender custo. Se você pegar uma atividade logística de uma empresa, você vai ver que o transporte geralmente equivale em média de dois terços do custo da logística. Eu gasto com transporte, por isso que é importante eu definir que tipo de transporte eu vou utilizar. Qual é o meu melhor modal de transporte para utilizar para a minha empresa? Quem vai fazer esse transporte? Eu vou contratar um terceiro, eu vou fazer próprio. Nós vamos falar sobre o outsourcing, né? Sobre a terceirização na área de transporte, que é muito comum. Empresas focam no objetivo principal dela, que é fabricar alimentos, fabricar equipamentos, fabricar tecnologia, e para transportar um computador, um equipamento, ele contrata um terceiro. O que acontece, eu vi isso muito tempo atrás, eu estou falando há 20 anos, 15 anos atrás, muitas empresas ainda tinham a sua frota de caminhões. Indústria de alimentos era comum isso, indústria de móveis. Tem algumas empresas que ainda precisam de frota de caminhões porque o transporte ele é estratégico. E aí não tem como terceirizar. Mas, quando a gente fala em transportar, a gente fala em movimentar materiais. E eu tenho que trabalhar a melhor forma no quê? Na velocidade, na segurança, no prazo, né? E na confiabilidade que vai chegar e da melhor maneira, né? Se eu vou trabalhar com um produto, eu preciso transportar ele de uma melhor maneira. Para quê? Para que ele chegue intacto no cliente, para que ele chegue pronto para uso. Nós falamos assim, a logística ela tem que deixar o produto no local certo, pronto para uso, no custo certo. E para eu aferir o meu custo, para ver qual é o meu melhor custo, eu tenho que escolher de forma adequada qual modal de transporte. Vamos ver os modais de transportes existentes. Então, nós temos... vamos falar primeiro do rodoviário. E o rodoviário é 63% de todo o volume transportado no Brasil, ele é transportado pelo rodoviário, que infelizmente não é o melhor caminho para o Brasil. O melhor caminho para o Brasil seria o transporte marítimo, o transporte ferroviário. Nós temos aí mais de 8 mil quilômetros de litoral, temos mais de 40 e poucos quilômetros de rios navegáveis, então eu preciso 40 e poucos mil quilômetros, né, de rios navegáveis, então eu preciso trabalhar a minha potencialidade, 48 mil quilômetros de rios, eu tenho navegáveis 28 mil quilômetros, sendo que 17 mil quilômetros de rios estão na bacia amazônica. Então eu tenho, infelizmente, o transporte rodoviário ainda, ele é o mais utilizado. Então, ele tem disponibilidade, tudo, a facilidade, mas se eu for pensar em custo-benefício, no Brasil, eu teria que estar usando outros tipos de modais. Vamos ver os outros tipos? Então, eu teria o aquaviário, através da água, e aí o aquaviário, eu subdivido ainda em marítimo internacional, que é o marítimo de longa distância, pelos mares, então, que vai para a Europa, Estados Unidos. Eu tenho cabotagem, que é feito dentro do país, ou então eu pego de Santos, vou a Rio de Janeiro até Bahia eu volto para o Rio Grande, então é a cabotagem. Eu tenho ainda o transporte fluvial, através dos rios, e o lacustre, através de lagos e lagoas. O exemplo é a Lagoa dos Patos, no Rio Grande do Sul. E aí nós temos ainda o ferroviário, que ele teve uma decadência a partir da década de 1930, 1940, aí surge o rodoviário, e para mim seria o transporte mais adequado para o Brasil. Temos o dutoviário, que é através de dutos, e aqui eu transporto óleo, petróleo, minérios. E aí nós temos em torno aí de 23 mil quilômetros de dutos enterrados no Brasil. E finalizando o aéreo.
que eu trabalho com aviões, que aí é o transporte mais rápido, um dos mais seguros, mas um dos mais caros também. E aí o tipo de transporte ele limita um pouco, por causa que o produto tem que valer o transporte, senão vai ficar muito caro. Mas quando a gente fala em transporte, vem à mente também de você contratar, a gente fala de outsourcing. Vamos entender o que é o outsourcing. Uma indústria que adota a proposta de desverticalização passa a fazer utilização de terceiros para prestarem serviços ou realizarem alguma parte da operação na indústria. Um exemplo desse modelo é conhecido como outsourcing, que é uma forma de acrescentar valor a um negócio, convertendo um centro de custo interno num serviço externo. E este modelo não se limita à chamada terceirização, pois envolve a opção por uma relação de parceria e cumplicidade com um ou mais fornecedores da cadeia produtiva. Isso acontece muito no transporte, de você trabalhar com terceiros, com parceiros que vão possibilitar você ter um transporte correto, um transporte seguro e a um custo variável. Quando a gente fala que eu vou pegar o meu transporte, eu tenho uma frota de caminhões, eu vou terceirizar, então eu vou vender meus caminhões e vou terceirizar. O que aconteceu? Eu tinha aquele capital imobilizado, eu tinha um custo fixo de motoristas e aí eu passo desse capital imobilizado, do custo fixo, eu me desfaço do capital imobilizado, eu trago ele para o capital de giro e os motoristas eu dispenso, eu vou contratar terceiros. E aí o meu custo fixo ele vira variável. Se eu tiver entrega, eu gasto. Se eu não tiver entrega, eu não gasto. Isso é uma prática normal para as empresas que não são empresas transportadoras, nem operadoras logísticas, mas sim indústrias de alimentos, indústrias de higiene pessoal. Isso aí é muito comum, você trabalhar com parceiros. E aí o outsourcing é muito maior do que só terceirizar. Você pode fazer parcerias, um ganha-ganha. Essa palavra é muito mais abrangente. Mas na parte de logística, a gente tem o outsourcing até de armazenagem e de movimentação de materiais seus, na entrega para os seus clientes. Então nós temos aí uma gama muito grande de outsourcing. E o transporte ele utiliza muito. Vimos então que é importantíssimo você trabalhar com o transporte correto, ver qual é o melhor método. Eu fiz uma vez um teste e um transporte marítimo ficava muito mais barato que o rodoviário dentro do Brasil. O problema todo que era o tempo de transporte e a segurança. Então aí a gente vai pela opção do mais seguro, do mais rápido, que é o transporte rodoviário, por enquanto, né? Enquanto a gente não tem toda a capilaridade na parte de ferrovias. Infelizmente, o transporte ferroviário parou no tempo. Mas vamos ver aí se dá uma sequência. Por isso que é importante definir o tipo de modal que você vai utilizar para ter o melhor custo e o melhor benefício. Diagnóstico e sugestão de melhorias à empresa Café Premium. Vamos à primeira parte, situação prática, atividade prática do que a gente viu dentro da disciplina. Vamos ver aí com uma empresa de café. Vamos entender essa situação. Atualmente, a empresa tem 5 fornecedores de café cru. Então, ela compra o café cru para fazer o abastecimento e fazer torrar e embalar esses produtos. Localizados nas cidades de Porto Velho, então Rondônia, Linhares, no Espírito Santo, Patrocínio, no Minas Gerais, Guaxupé, em Minas Gerais, e Arapongas, no Paraná. É interessante, isso é um dado real porque você tem aqui, Porto Velho e Linhares, você tem uma produção grande de café Conilon. E aqui no Patrocínio, Guaxupé e Arapongas é o café Arábica. Então, você tem que trazer desses lugares para fazer o blend, né? Quando você vai fazer um café torrado e moído. O abastecimento de café cru é estratégico, devido ao fato de ser uma matéria-prima que sofre alterações de preço devido à época de safra ou por motivos internacionais. O café, ele é uma commodity, ou seja, eu tenho ele orçado em bolsa, então ele sofre variações da bolsa. Então, eu tenho lá um preço estipulado na saca do café.
R$ 400, R$ 500, R$ 300. Então, eu preciso ficar ligado, né, que é a parte da cadeia de suprimentos, que é a logística de suprimentos, dentro da cadeia de suprimentos, que é a logística de suprimentos ou logística de entrada. Eu preciso ficar ligado no quê? Na minha matéria-prima. Eu preciso comprar bem, porque na hora que eu compro bem, eu tenho um custo menor e eu vou ter um produto bom, dentro dos padrões, com um custo acessível que eu posso combater no mercado uma colocação melhor. Continuando, devido à alta dos valores dos fretes, os fornecedores não entregarão mais, cabendo à indústria fazer a retirada da matéria-prima. Então, a partir do momento aí, os fornecedores não vão fazer mais o transporte, eu vou ter que arcar. Então, eu preciso entender qual é o melhor. É melhor comprar em Guaxupé ou em Arapongas? É melhor comprar em Rondônia ou em Linhares? Quanto custa o frete? Quanto é que está a saca do café lá? E eu tenho que fazer esse cálculo. Porque a partir do momento que eu trago um insumo mais caro, o meu produto vai ficar com um custo mais elevado. Se eu não consigo aumentar o preço, porque o mercado é que dita o preço, eu vou ter problema de quê? Eu vou ter problema de lucratividade. O meu lucro vai baixar, eu vou ter que manter o preço, mas com uma matéria-prima mais elevada devido à escolha errada do transporte ou da localização. Vamos continuar com a situação. Na ponta da cadeia de suprimentos, os clientes vêm abrindo várias reclamações com relação à qualidade do serviço e os preços dos produtos. Por isso, você deverá realizar um diagnóstico mapeando os processos logísticos, identificando quais são os possíveis pontos de ocorrências das falhas. Então, eu tenho que entender, o cliente está qualidade e na prestação do serviço, quer dizer, ele compra e demora para entregar. Ele compra e não tem a qualidade devida. Então, pode ser produto, matéria-prima que eu compro, a demora de aquisição, a demora de produzir, porque hoje, cada vez mais, o cliente ele quer comprar e ser atendido o mais rapidamente possível. Antigamente, a gente encontra ainda sites que entregam em 5, em 10 dias úteis. Hoje, você vê site entregando em um dia. Você vê site entregando até no mesmo dia. Então, hoje, a velocidade da entrega, o serviço prestado ao cliente, ele modificou tremendamente perante aí há 2, 3 anos atrás. O cliente está muito mais exigente e você tem muito mais concorrentes no mercado que podem estar prestando um serviço melhor do que o seu. Vamos ver quais seriam os possíveis problemas. Entre os principais problemas que podem existir, podemos destacar demora na entrega dos produtos. É o que eu falei. Cada vez mais eu preciso de um tempo mais curto de entrega. Eu preciso cada vez mais diminuir o meu tempo. Produtos defeituosos pelo acondicionamento errado da carga. E aí eu preciso ver que tipo de embalagem eu estou utilizando. Como está sendo feita a minha movimentação desta carga? Como ela está sendo alojada dentro do caminhão? Demora na expedição, ou seja, eu tenho demora na separação do pedido, na movimentação. Por que será que ocorre essa demora na separação? Pode ser falta de tecnologia de informação, da TI, de coletores, de sistemas. E aí eu preciso entender este processo para quê? Para que eu consiga identificar qual é o problema. Essa parte da demora pode ser um processo produtivo, pode ser uma falta de previsão da área de marketing, de vendas, que não previu aquela venda, pode ser um consumo excessivo que acabou o estoque e voltou demorando. Agora, demora na expedição. Se eu tenho produto, eu tenho pedido, eu tenho que ser rápido na minha movimentação. E essa demora pode ser ocasionada por layout errado do armazém, equipe despreparada. Olha só a gama de oportunidades que eu tenho de melhoria no meu processo, que eu tenho que olhar e perceber. Para quê? Para que eu consiga entregar para o meu cliente o melhor produto no melhor prazo. Continuando, com relação ao transporte, uma sugestão plausível
é a utilização do outsourcing, uma vez que o sistema de transporte não é a atividade fim da empresa. Então, foi o que eu sempre falo. A terceirização de processos que não são atividade fim da empresa, eu creio que é primordial para o sucesso dessa empresa. Poxa, essa empresa é produtora de café, ela tem que buscar fazer o melhor café, comprar o melhor café, o processo, embalar, uma embalagem boa, né, um transporte legal. E aí, para transportar, eu consigo pegar terceiros, contratar terceiros. E aí, novamente, quando eu contrato terceiros, eu deixo de um custo fixo de um transporte, de manter uma equipe de motoristas e frota de caminhões, para um custo variável. E fica muito mais interessante. E eu posso cobrar uma melhor eficiência nesse transporte. E aí eu preciso ajustar os meus processos internos para que eu atenda melhor o meu cliente. Armazenagem. Esse termo armazenagem, ele transmite o quê? Um acúmulo de estoque, acúmulo de produtos, onde eu preciso guardar em algum local. Essa armazenagem, ela tem que ser adequada, então essa armazenagem ela precisa manter o produto pronto para uso. Então eu tenho um produto refrigerado, então eu tenho que manter uma câmara fria. Eu não posso que ele perca frio e ganhe calor e a deterioração é muito grande, aí ele deteriora e eu não consigo vender e o cliente não consegue usar. Então, a armazenagem é uma das funções, né, o abrigo de produtos, mas a armazenagem ela é estratégica para a empresa. Porque a partir do momento que eu defino os meus centros de distribuições, onde eu vou colocar meus estoques dentro de uma região ou de um país, por exemplo, o Brasil, não, eu sou aqui do Centro-Oeste, eu vou colocar um CD no Sul, outro CD no Nordeste, outro no Norte, e aí eu vou fazendo a estratégia de armazenagem. Lembrando sempre que a gente tem que sempre olhar o custo-benefício. Lembrando que o gestor, ou ele aumenta o faturamento ou reduz o custo. Eu preciso ter esses dois objetivos sempre na ponta, né? Mesmo quem trabalha em marketing, administração, eu preciso sempre estar prevendo que eu vá aumentar o meu faturamento ou reduzir o custo. Ou os dois ao mesmo tempo. Vamos entender um pouco mais os conceitos da armazenagem. A armazenagem ela serve de apoio ao desempenho das atividades primárias da logística, envolvendo a administração dos espaços necessários para manter os materiais estocados, que podem ser na própria fábrica, como também em locais externos, os centros de distribuições. E aí esses centros de distribuição, eu posso alocar ele em locais estratégicos de acordo com a minha participação de mercado. Um centro de distribuição é um armazém estrategicamente instalado em uma região geográfica, possibilitando e facilitando a distribuição física. A partir do momento que eu tenho meus centros de distribuições bem planejados, estrategicamente colocados, eu tinha um cliente aqui na região sul que atendia muito cliente do Nordeste. 70% do faturamento era a região Norte e Nordeste. E aí, o que a gente levava caminhões direto para os clientes. E aí nós vimos que estava demorando muito. Então, instalamos um centro de distribuição, uma armazenagem mais próximo na região Nordeste, se não me engano foi em Recife, na região de Recife, ali em Pernambuco, que fazia toda a ligação dos clientes ali da região Nordeste para essa empresa. Então, eu tinha um estoque avançado, eu tinha uma armazenagem avançada que aproximava a empresa do cliente. Eu sempre falo assim, a armazenagem, os CDs, os centros de distribuições, quando eu tenho, e não precisa ser próprios. Eu uso o famoso outsourcing ou a terceirização. Eu contrato um operador logístico naquela região, onde ele vai me locar um espaço dentro do armazém para eu colocar minhas mercadorias e dali expedir para os meus clientes.
eu fico muito mais próximo. Olha a importância da armazenagem na estratégia de atendimento da empresa. No mercado, eu vou atingir o mercado agora do Centro-Oeste, então o que eu preciso? Eu preciso ter lá um CD em Goiânia. Eu vou para a região Sudeste, eu vou fazer em São Paulo, ou Minas Gerais, dependendo que tipo de produto, onde eu vendo mais, eu preciso ter estratégia. A partir do momento que eu tenho a minha estratégia empresarial feita, eu vou ter que alocar os recursos da armazenagem de acordo com essa estratégia. E dentro da armazenagem eu tenho as atividades que eu executo dentro de um armazém. Vamos olhar. Então, eu tenho recebimento. Todo armazém tem uma área de recebimento, seja ela recebimento de produtos externos ou produtos da área produtiva, de transporte. Put away quer dizer, eu guardo, né, eu endereço, eu tenho uma localização deste produto que vai entrar e eu faço a estocagem. Um termo muito utilizado na logística é o picking. O picking seria a separação. Eu faço a separação e coloco no local, né, na parte, a gente fala de local de saída. E eu faço a expedição desse produto para o transporte. E eu tenho também as atividades de suporte, emissão de pedidos, controles. E eu posso ter também no recebimento uma atividade chamada cross-docking. E aí o cross-docking, ele não passa nesses processos. O cross-docking, do recebimento, eu faço o cross-docking e já faço a expedição. Poxa, mas como assim, né? O cross-docking, ele é nada mais do que... o nome já diz em inglês, cross-dock, eu atravesso a minha doca. Então, eu chego um caminhão em grande capacidade, com 40 toneladas, e eu transfiro ele para caminhões, para os VUCs, né? O veículo urbano de carga de 2 toneladas, 20 mercedinhos de 2 toneladas. E aí eu faço a entrega, eu nem armazeno, eu só faço o cross-dock. Vamos entender um pouco mais o que seria o cross-dock. Cross-dock é a operação de rápida movimentação de produtos acabados para a expedição entre fornecedores e clientes, ou seja, o produto não é armazenado. Então, eu tenho aqui um fornecedor e aí eu já endereço, chega o produto, eu já endereço ele para as entregas corretas. Eu nem estoco. É a mesma coisa que eu colocar, eu tenho uma carreta e a carreta eu fraciono essa carreta em vários caminhõezinhos menores para fazer a entrega. Isso é uma estratégia que a gente faz nos armazéns, mas ele não sofre armazenagem. Mas é uma estratégia muito utilizada. Por quê? Você reduz custo de movimentação, você reduz problemas de muita movimentação e quebrar o produto. Você tira de um caminhão e leva para outro. Mas a armazenagem, só para resumir, a armazenagem, ela é fator estratégico fundamental para quê? Para aproximar a sua empresa do seu cliente. A partir do momento que eu tenho a minha armazenagem bem estruturada, eu estarei próximo do meu cliente. Decisões sobre o novo armazém da empresa Café Prêmio. Nessa segunda prática, nós continuamos ainda, né? Nós vamos falar sobre essa empresa durante o nosso encontro. Nós continuamos ainda com a empresa de café, o Café Prêmio, que faz café torrado e moído, e ela compra café cru de vários estados, porque em cada estado eu tenho um tipo de café. E o café é interessante porque ele é um blend desses tipos de café para dar uma bebida adequada, no sabor que padrão da empresa, né? E que também transmita um custo adequado para este processo. Vamos entender essa situação. A empresa aumentou significativamente a demanda para exportação e precisa se adequar para ter uma operação logística competitiva. Estuda a montagem de um CD específico para a exportação. A empresa produz e comercializa um portfólio de 100 SKUs.
essa terminologia SKU quer dizer 100 itens. Então, itens. Então, aqui são 10 itens. Então, eu tenho o café de 500 gramas, eu tenho o café de 1 quilo, eu tenho um café de 250 gramas, de 100 gramas. Então, cada um desses é um SKU, que é a tradução em inglês, né, a palavra em inglês é Stock Keep Unit, ou seja, unidade-chave, né, de estoque. Composto por café torrado moído e café solúvel, em diversos tamanhos. Então, eu tenho aí essa situação onde eu vou exportar e eu quero fazer um CD, um armazém só para exportação. Porque exportação é uma coisa à parte mesmo, ela precisa de algumas especificidades diferentes do mercado nacional. Continuando, vamos ver qual será a sua missão. Você deverá responder as seguintes questões. Como definir a melhor localização e tamanho do armazém? Qual será a configuração do armazém para o tipo de produto vendido? E como será armazenado no interior do armazém? Então, eu preciso estudar essas três questões para quê? Para adequar o meu processo. Aonde é que eu vou fazer o armazém? Qual o tamanho? Que tipo de armazém eu preciso? Precisa entrar container, eu vou utilizar estufagem de container? Não, vai ser carga paletizada, vai ser carga a granel. Eu preciso entender esse processo. Vamos dar uma olhada. A escolha da localização deverá levar em consideração as vias de acesso e escoamento dos produtos e o tipo de modal que irá transportar. Neste caso, eu estou falando de café, vamos falar do Porto de Santos. Então, eu preciso ter... Como eu vou transportar? Vai ser via rodoviário? Ok, então. Vai ser container? Vai ser via ferroviário, em vagões, com granel? Então, eu preciso definir, para definir onde eu vou fazer, por onde eu vou escoar, por onde é melhor escoar esse meu produto. Já que eu vou exportar, vai ser uma exportação para que localidade? Vai ser para a Argentina? Pode ir de rodoviário. Não, vai ser para a Europa, vai ser para a África, eu preciso trabalhar o transporte marítimo. Continuando, o espaço deverá ser o suficiente para atender a demanda deste novo mercado. Para isso, deverá ser levantada uma expectativa de vendas para estimar o tamanho do estoque necessário. Para a armazenagem, será necessário um armazém para produtos secos, já que o café, ele não necessita de refrigeração, mas também não pode molhar, então eu tenho que ter uma armazenagem. É diferente de, às vezes, piso, automóveis, né, que ele é deixado ao tempo. Mas o café eu preciso acondicionar, que ele não pegue umidade, que ele não pegue... Agora, ele não precisa ter nenhum tipo de climatização. Continuando nas respostas, a verticalização do layout se faz necessária para racionalizar a ocupação otimizada do estoque. Com relação aos equipamentos, como o objetivo é verticalizar o espaço para aumentar a capacidade de estocagem, poderá ser utilizado porta-pallets e porta-bags. Quando a gente fala porta-pallets, eu vou estar trabalhando com pallets de caixas ou bags. O bags, big bags, né? A gente fala porta-bags é para os big bags. Os big bags, para quem não tem conhecimento desse tipo de embalagem, são aqueles sacos de ráfia ou produto polietileno que cabem 800 quilos, 1.000 quilos, dependendo do tipo de produto, 700. São sacos grandes, né, que são embalados e colocados dentro de um... Jogados não, né? Colocados dentro de um container para fazer o embarque. Muitas empresas utilizam, em vez a sacaria, utiliza o bag. Por exemplo, uma empresa de biscoito, em vez de trabalhar com a saca de 20 quilos de farinha de trigo, ela compra um bag de 800 quilos e aí ela tem lá uma máquina, um suporte, coloca o bag, liga a válvula e aí vai abastecendo a linha de produção. Você economiza tempo. Então, o Big Bag é uma das embalagens muito utilizada para a exportação de café.
principalmente café em grão, café solúvel. É utilizado esse tipo de embalagem. Então nós resolvemos aí, ajudamos aí a empresa a ter uma noção do que precisa fazer para ter uma armazenagem correta e que traga vantagem competitiva para a área de exportação. Qual a importância de se escolher corretamente os equipamentos de movimentação para que um armazém tenha o alto desempenho? Essa é a pergunta que eu deixo. A importância da parte de movimentação dentro do armazém, da estrutura do armazém, do que tipo de equipamento que eu vou utilizar dentro do meu armazém para deixar ele bem eficiente e bem eficaz. Mande suas contribuições que eu volto em seguida. A partir do momento que eu escolho o equipamento adequado, a minha estrutura adequada, vou colocar porta-pallet, eu vou ter porta-pallet, eu preciso trabalhar com uma empilhadeira, porque eu não consigo colocar um pallet na altura, na segunda
no segundo andar, no terceiro, no quarto. Então, eu preciso ter uma empilhadeira. Então, eu preciso ter, quando eu vou fazer, desenhar um armazém, eu preciso saber que tipo de estrutura eu vou ter, qual é o tipo de carga que eu vou mexer e se ela vai estar unitizada em pallets ou não, se ela vai ser caixa solta, se ela pode ficar no chão, se ela tem que ficar aérea. Se for ficar aérea, que tipo de paleteira, se vai ser uma empilhadeira ou uma paleteira elétrica, dependendo do tamanho, do peso do produto. Isso tudo tem que ser bem estruturado para quê? Para que eu tenha uma movimentação tranquila, uma movimentação fácil e que eu consiga, ao menor custo, fazer essa armazenagem. Movimentação. Dentro dos armazéns, eu tenho a movimentação de materiais. Se eu tenho um estoque, eu tenho uma armazenagem, eu tenho um centro de distribuição, eu vou ter movimentação de materiais. Materiais chegando na área de recebimento, e aí eu faço a estocagem, e para isso eu preciso movimentar até uma posição pallet, até uma área determinada. E depois, quando eu vou expedir esse produto ou utilizar na produção, eu preciso movimentar esse produto novamente. E para isso eu preciso entender quais são as necessidades dos meus produtos, dos produtos que eu vou movimentar, dos itens que eu vou movimentar. Posso fazer manual? Tenho que usar algum carrinho mecânico? Ou tenho que utilizar a parte elétrica, né, a gás? Lembrando que empilhadeira a gás, eu sempre gosto de falar que ela tem que ser usada em um ambiente aberto, ela não pode ser contra, né, utilizar empilhadeiras em ambientes fechados, a não ser que seja esporádico. Porque hoje você vê dentro dos estoques, né, você vai no supermercado, nesses cash and care, né, nos atacarejos da vida, você vê as paleteiras, elas movimentando dentro do armazém, baixando pallets. Então, é a necessidade, vai ter porta-pallet, então eu preciso ter uma paleteira, preciso ter uma empilhadeira elétrica. Então, eu preciso entender o tipo de movimentação para adequar essa minha movimentação. Vamos entender um pouco mais. A movimentação é uma atividade de apoio e tem como objetivo facilitar outras atividades. Portanto, são movimentações, funções da movimentação, a movimentação de materiais, a alocação desse material no lugar. E aí eu tenho que utilizar uma movimentação que leve o menor tempo possível e eu consiga entender e saber que eu tenho que ter velocidade para movimentar uma certa quantidade. Imagine uma empresa que precisa vender 100 toneladas por mês e não consegue movimentar 1 tonelada por mês dentro do seu armazém. Quer dizer, nunca vai chegar nem 100. Então, eu preciso ter essa capacidade de movimentar volumes. Como eu vou movimentar o volume? Aí eu preciso ver, vai ser paletizado, vai ser caixa a caixa, vai ser granel, eu vou ter porta-pallet, eu vou ter drive-in, tenho vários equipamentos, várias estruturas dinâmicas para você utilizar dentro do armazém. Basta você escolher a correta. Continuando, eu preciso saber o espaço, né? A partir do momento que eu tenho espaço adequado para a movimentação, eu tenho uma expedição mais tranquila, uma separação mais tranquila. A partir do momento que eu movimento corretamente os meus produtos dentro do meu armazém e com facilidade, eu vou ter um processo mais tranquilo de uma expedição, de uma carga de um caminhão e até agilizar a entrega para um cliente. Mas para isso eu preciso entender quais são os volumes que eu vou precisar movimentar, qual o espaço que eu tenho. E às vezes a gente precisa de um volume maior e não tem espaço, aí não tem como. Ou você monta mais um CD, ou você amplia o seu armazém que você está, mas sempre planejando que tipo de estrutura física, que tipo de equipamento de movimentação e qual tipo de movimentação. Vamos ver os tipos de movimentação que existem. Existe a movimentação manual.
é quando as operações são executadas pelo homem sem auxílio de equipamento. Por sua vez, a movimentação é denominada mecanizada quando as operações são efetuadas por equipamentos de movimentação de materiais e dirigidas pelo homem. Nesse caso, nós podemos pegar como exemplo as empilhadeiras, as paleteiras laterais, você utiliza os carrinhos, né, hidráulicos, o manual, né, mas é pelo homem, né, você usa um equipamento hidráulico para levantar o pallet, é o famoso carrinho jacaré. Essa é a mecanizada. Vamos ver o terceiro tipo, que é a movimentação automatizada. É aquela operada por computador. Esse tipo de movimentação é bastante eficiente no que se refere a reduzir os custos relacionados a erros humanos ou lesões, além de otimizar o tempo de trabalho. Esse tipo de movimentação é muito utilizado em empresas, por exemplo, empresas de cosméticos. A Natura, a Avon, Boticário, eles utilizam robôs, sistemas automatizados de separação de pedidos, de descarga de caminhões. É interessante você buscar na rede, na internet, vídeos que existem, né, sobre os armazéns da Natura, os hubs da Natura. É muito bacana ver essa aplicação da automação dentro dos processos de armazenagem, porque ela, além de deixar mais ágil, deixa mais confiável, que o robô ele vai separar o que está escrito no pedido, ele não vai separar errado, quando é uma separação automatizada, por exemplo, como acontece nos casos aí das empresas de cosméticos. Mas nós temos que levar em consideração alguns aspectos da movimentação. Vamos ver. Primeiro, equipamentos para manuseio adequados. Procedimentos para o manuseio adequados e padronizados. Então, eu tenho que escrever o procedimento, como é que eu vou transportar, como é que eu vou movimentar aquele material dentro do meu estoque. Definir cada área de estocagem. Atender a ANR, né, que estabelece os requisitos de segurança e serem observados nos locais de trabalho, no que se refere ao transporte, à movimentação, à armazenagem e os manuseios de materiais dentro, tanto de forma mecânica quanto manual, objetivando a prevenção de infortúnios laborais. Nesse caso, eu tenho que atender uma norma de padronização, de procedimentos para a movimentação de materiais, para armazenagem. Então, eu preciso atender para que não haja famosos acidentes de trabalho. Mas a movimentação bem estruturada, ela possibilita um fluxo mais rápido da mercadoria, tanto no recebimento dentro do armazém, como na expedição do produto acabado para o cliente, conseguindo movimentar, conseguindo localizar, né, o produto. Às vezes você tem o produto no estoque e não localiza. Imagina uma loja de sapato onde você tem vários sapatos. Se você não tiver uma movimentação, uma armazenagem correta, fica muito difícil você localizar um par de sapato do número X, do modelo tal, dentro do estoque. Para isso, você tem que ter alguns equipamentos e usar tecnologia de informação, se possível, para a movimentação de materiais dentro de armazéns. Colocando em prática, processo de exportação do café prêmio. Estamos aí na empresa de café, né, traz produtos matérias-primas de vários estados, e agora ela enveredou para a área de exportação. Então, na passada a gente viu como é que ela queria fazer um armazém específico para exportação, para atender o mercado externo, e aí vimos quais as necessidades de localização, de tipo, de tamanho. Então, vamos ver agora qual é o nosso desafio. A empresa Café Prêmio já definiu que o novo CD de exportação será na cidade de Santos, devido à proximidade do maior porto da América Latina, o que facilitará o processo de exportação. Então, ela definiu Santos
como a cidade, porque eu vou ficar mais próximo do porto e vai ficar mais tranquilo eu escoar a minha produção através do Porto de Santos. Nesse CD será estufados containers que irão ser exportados para países europeus, asiáticos e América do Norte. Os produtos virão consolidados em pallets das fábricas e deverão ser estocados até a entrada do pedido para a exportação. O CD terá porta-pallets e porta-bags, devido à característica da carga ser transportada. Então, eu tenho porta-pallets, né, para caixas e sacos, né, de 550 quilos e porta-bags para big bags de 800 quilos. Então, eu começo a estruturar o meu armazém, estruturar esse armazém, que antes eu precisava saber o que eu ia estruturar, e eu já estou estruturando. Santos, ele vai ter aí porta-bags, porta-pallets, onde eu vou ter caixas, vou ter sacos de 50 quilos e vou ter os bags. Ele vai ser estufado em containers, então ele precisa ter um acesso de container, um acesso de caminhão para poder fazer essa atividade. Continuando a estruturação, você deverá fazer uma análise do tipo de operação que será efetuada no CD e sugerir os tipos de equipamentos de movimentação a serem utilizados. Como o produto será exportado através de containers, a movimentação deverá ser realizada com a ajuda de equipamentos mecânicos e manuais. E aí a gente trabalha com o carrinho porta-pallet, né, o carrinho jacaré e a empilhadeira para fazer a colocação dos big bags, por exemplo, dentro do container. A parte de caixa e saco, a gente trabalha com a colocação manual. Eu já fiz esse tipo de movimentação no porto, que na época de faculdade eu trabalhei, eu sou de Santos e trabalhei no Porto de Santos, e no armazém onde eu trabalhava, a gente estufava container de café solúvel. E o café solúvel era em caixas, então era batida as caixas dentro do container. Já os big bags de 800 quilos, você tinha que utilizar as empilhadeiras para colocar os big bags dentro dos containers. Continuando, o ato de estufar o container pode ser realizado manualmente, no caso de caixas e sacos de café, e através de empilhadeiras para os big bags. Foi o que eu acabei de comentar. A movimentação manual será auxiliada pelos carrinhos hidráulicos, o jacaré, que servirá para deslocar a carga de caixas até o container. Por fim, a movimentação mecânica poderá ser feita através de empilhadeiras elétricas e empilhadeiras a gás. Dependendo, né, da onde eu... E aqui eu trago uma empilhadeira, uma paleteira, né, elétrica, né? Uma paleteira elétrica que pode ser utilizada dependendo da quantidade, do tamanho do pallet, né, o peso. Isso aí vai ser o impacto primordial, o tamanho que eu vou movimentar, eu preciso ver se eu uso uma paleteira ou uma empilhadeira. Que o diferencia lógico, é a movimentação, o tipo de manuseio e a quantidade de carga que ela consegue. Olha como é importante eu saber como eu vou movimentar e que equipamentos eu preciso para a movimentação. Que, eu vou fazer um armazém, legal, mas eu quero fazer porta-pallet. Hoje, num cliente, você tem porta-pallet aqui? Tenho. Tem empilhadeira? Não. Como é que você faz? E aí fui ver o jeito que ele fazia através de escada, porque o produto é leve. Então ele consegue, mas mesmo assim é improdutivo. Por quê? Eu uso lá no segundo andar, eu tenho que usar uma escada, perigo de cair. Então eu tenho que trabalhar com o equipamento adequado para o tipo de estocagem que eu vou utilizar. Eu vou usar porta-pallet, então beleza, eu preciso de uma empilhadeira. Não, eu vou usar pallet, mas no chão. Então eu posso utilizar um carrinho jacaré, que ele levanta o pallet alguns centímetros e arrasta na mão. Agora, eu vou trabalhar com porta-pallet e não tem uma empilhadeira, aí fica difícil. Então, a estratégia da movimentação vai depender do tipo de armazém, do tipo de equipamento, do tipo de estrutura que eu tenho no armazém, do tipo de carga que eu vou ter para movimentar e como eu vou querer acondicionar.
Hoje, espaço é muito caro, então precisa verticalizar. E aí a estratégia vai depender de cada empresa, de cada tipo de produto. O importante é eu definir a melhor estratégia, sempre buscando custo-benefício. Não só custo, mas o benefício. Não adianta, vou deixar bem baratinho, vou deixar tudo no chão. E aí eu não tenho como movimentar. Então eu preciso ter um custo-benefício adequado. A gente sempre fala assim, às vezes o barato sai caro. Então a gente tem que buscar realmente a melhor definição, a melhor estrutura para movimentar o tipo de produto que a sua empresa faz. Assim você vai ter uma armazenagem e uma movimentação eficaz. Gestão de estoques. Esse é um assunto muito delicado e importante da gente dar um foco quando a gente vai trabalhar em qualquer empresa. Porque, eu sempre falo isso, estoque antigamente era sinal de poder, hoje é sinal de burrice se eu tenho muito estoque. Então, eu tenho que ter o estoque adequado, a quantidade adequada para eu atender a minha atividade de produção, né, com estoque de matérias-primas, ou o estoque de produto acabado adequado para atender o meu cliente na velocidade que ele necessita. Para isso, eu preciso fazer essa gestão de estoques. Vamos entender um pouco mais. Os estoques são acúmulos de matérias-primas, insumos, componentes, produtos em processo e produtos acabados que aparecem em numerosos pontos por todos os canais logísticos e de produção na empresa. Isso quem disse foi o Balu. Já o Slack falou uma certa quantidade de itens mantidos em disponibilidade constante e renovados, permanentemente, para produzir lucros e serviços. Lucros provenientes das vendas e serviços por meio a permitir a continuidade do processo produtivo da empresa. E um outro autor, ele fala que o estoque ele pode ser utilizado para o bem ou para o mal. Para o bem, quando você tem um estoque bem adequado, bem controlado e o necessário. Para o mal, quando você tem excessos de estoque ou falta de estoque. E aí um dia me perguntaram, Coelho, falta ou sobra? Eu prefiro que sobre. Eu prefiro excesso do que falta. Mas um pouco de excesso, né? Não muito. Muito vai tornar oneroso. Agora, uma segurança é bom. Por quê? A partir do momento que você tem um excesso, sobrou produto, você sabe como dono que sobrou produto. Mas a partir do momento que faltou produto para você entregar para o seu cliente, quem sabe é o mercado, é o cliente, é o seu concorrente. Isso, mercadologicamente, é ruim, porque vai dar uma imagem ruim da sua empresa perante o mercado. Então, eu prefiro que sobre um pouco, que a gente trabalhe com um estoque de segurança, com uma margem um pouco maior, do que falte. Então, tem gente que gosta que falte estoque para depois atender. Isso é balela. Chega o pedido, eu não tenho para entregar, o cliente que espere. Ele vai esperar uma vez, na segunda vez ele vai trocar de fornecedor, com certeza. Vamos dar continuidade e ver os motivos, né? Por isso que justificam a existência dos estoques. Atender as demandas variáveis dos clientes. Então, se eu tenho um consumo variável, eu mantenho uma quantidade em estoque para atender esses picos e vales. O vale, tudo bem, né? Eu tenho estoque. Agora, o pico que eu preciso Para isso, eu posso trabalhar com estoque de segurança através de um adesivo padrão, da parte de proteger contra as incertezas na demanda e no tempo de reposição. Manter a independência das operações de produção. Estabilizar o nível de produção com seus diferentes ritmos e fases. Se eu tenho estoque reguladores, e aí a Toyota ela utilizava muito, né, o famoso supermercado do Lean Manufacturing, onde eu nivelava a minha produção para que eu tivesse uma produção mais uniforme. Proteger-se de aumentos de preços e ciclos econômicos. Aí você utilizar o estoque como uma especulação, né? Então, você comprar e guardar a matéria-prima, por exemplo. Servir como segurança contra contingências, greves. Melhorar o nível de serviço para o cliente. E a partir do momento que eu tenho estoque próximo do meu cliente, eu consigo atender mais rápido. Quando falta estoque, meu cliente espera. Hoje,
já comentamos e vou comentar novamente, cada vez mais você tem que ter velocidade no atendimento ao seu cliente. O cliente quer que a atividade seja rápida, que ele não espere muito, que ele receba certinho, no prazo certo, o produto certo, que ele possa confiar nessa sua entrega. E a partir do momento que ele confia, e aí é um atributo ganhador de pedido, ele começa a comprar mais de você. Para isso eu preciso ter um estoque adequado para atender. E aí você tem, eu tenho muita variação com ele, como é que eu vou fazer? Faço um estudo, eu utilizo, por exemplo, o desvio padrão para ver qual é a variação que você tem dessa amostra. Pega um ano e vê qual é o desvio padrão. E aí você entende o quanto que você vai ter que ter de estoque de segurança. E falar em estoque, vamos ver os tipos de estoque que existem. Nós temos estoques de matérias-primas, que são os produtos que ainda não receberam nenhum tipo de manufatura dentro do meu processo. Por exemplo, farinha de trigo quando eu produzo pão, certo? Então, a farinha é minha matéria-prima e o pão é o meu produto acabado. Materiais em processos ou semi-acabados são aqueles que recebem uma parte da manufatura, mas não estão prontos para uso. Por exemplo, eu corto os tecidos de várias calças e durante a semana eu vou produzindo as calças. Então, esses tecidos cortados, eles são em processo ou semi-acabados. E aí eu tenho os produtos auxiliares de manutenção, que são peças, né, que eu utilizo. Produtos de consumo, que é produtos de escritório, limpeza e o produto acabado, que é o produto que está pronto para ser entregue ao meu cliente. Então, eu tenho esses tipos. Qual é o mais importante? Todos são importantes. Todos, porque uma empresa ela precisa ter esses estoques bem gerenciados. Mas, lógico, eu posso trabalhar... como é que você faz a gestão de estoque se você tem 20 mil itens? A gente trabalha, uma dica é trabalhar com a curva ABC, você colocar do maior para o menor, aí você vê os produtos A, você tem que fazer uma gestão de estoque mais efetiva, mais de perto, o B nem tanto, e o C você faz mensal. Então, você tem aí técnicas para fazer essa gestão de estoque. E é importantíssimo para você, como gestor, fazer esse acompanhamento, que a partir do momento que eu tenho meus estoques bem dimensionados, que não falte e que não sobre muito, pode sobrar um pouco, já falei, mas que não sobre muito, eu consigo atender o meu cliente rapidamente a um custo correto. O problema todo de sobrar muito estoque é que você vai ter um dinheiro imobilizado, podendo ter perda, envelhecimento da mercadoria, e aí você tem o dinheiro que você podia estar aplicando em outra coisa, está estocado, se ele não vende. Então, por isso que é importante você entender qual é a demanda que eu tenho daquele produto, daquele insumo, o quanto que eu tenho de estoque. Só a última dica, que o tamanho do estoque é diretamente proporcional ao tempo de entrega. Então, por exemplo, se eu tenho um produto que me entregam em 5 dias, eu não preciso ter um estoque de 60 dias. Eu tenho um estoque lá de 10 dias, 15 dias. Em compensação, produtos importados que eu demoro 4 meses, eu tenho que ter um estoque de 5, 6 meses, para garantir que não vai faltar esse produto importado com algum problema na importação. Por isso, pense muito na hora de você fazer o estoque, se você está fazendo a gestão adequada, porque a gestão ela vai ser uma vantagem para a sua empresa. Gestão de estoques, café prêmio. Estamos ainda agora chegamos na última atividade prática, né, a situação prática, dentro da empresa de cafés. Café solúvel, café torrado e moído, café em grão. O café prêmio, ela foi para exportação, traz de vários estados do Brasil, quer dizer, tem uma movimentação, tem uma cadeia de suprimentos complexa, que precisa das atividades logísticas adequadas. Vamos ver qual é o desafio desta situação. A Café Prêmio estimou o tamanho do CD para atender a demanda de exportação da empresa. E, para isso, mantém um estoque de produtos de catálogos que estão sempre disponíveis para o pronto atendimento de qualquer exportação. Então,
Eu tenho um estoque de produtos de catálogo. Esses produtos de catálogo são enviados de forma empurrada. Por sua vez, alguns produtos especiais são fabricados de acordo com a especificação do cliente, caracterizando assim um sistema de produção empurrada. Cabe aqui uma breve explicação do que é um processo empurrado e um processo puxado. O processo empurrado é que eu produzo através de uma previsão de demanda e eu produzo para estoque. E aí, a partir do momento que vai chegando os pedidos, eu vou entregando. E a produção puxada, eu só produzo a partir de um pedido. Então, eu vendi um avião, eu vou produzir esse avião. Eu vendi um navio, eu vou produzir o navio. Então, produção puxada, eu posso falar, produtos sob encomenda, móveis, roupas, produção puxada. E produção empurrada produtos à pronta entrega. Então, tudo que está disponível para você à pronta entrega, a produção é empurrada. Que é muito mais difícil você fazer a gestão do estoque da produção empurrada do que a puxada. Porque a empurrada, você parte da produção, parte da previsão de uma demanda para produzir o seu estoque. Agora, é uma previsão. Se ela vai ocorrer ou não, ela pode estourar, como ela pode também estagnar. E aí você perde totalmente um estoque ou você perde de atender o cliente se tem um consumo muito grande e você não está esperando. Continuando, depois de 6 meses em operação, o CD já possui um estoque de produtos vencidos e avariados em torno de 12%. E a empresa já perdeu alguns embarques por não ter produtos disponíveis na hora necessária. Desse modo, você deverá entender os problemas e sugerir soluções para a gestão de estoques do armazém da fábrica em São Paulo. Então, eu preciso entender. Eu tenho uma parte empurrada, principalmente a empurrada. A puxada, eu espero o exportador fazer o pedido, e aí tem uma especificação especial, uma especificação técnica, e eu vou atender e eu vou ter um prazo maior. O problema todo é da empurrada, o prazo tem que ser mais curto. Ele pode pedir de um dia para o outro e pedir que entregue no embarque na semana que vem. Então, eu preciso ter esse controle. Vamos ver quais seriam as soluções. Podemos constatar 2 sistemas presentes no armazém, o empurrado e o puxado. Para os produtos empurrados, a fábrica tem que ter uma atenção especial para a gestão de estoques de produtos acabados. Para os produtos puxados, deve-se trabalhar um prazo de entrega mais alongado, com o objetivo de não perder embarques por falta de produtos. A acuracidade do estoque é fundamental para não ocorram problemas na hora de estufagem do contêiner e embarque. A acuracidade é o estoque correto. Se me fala no sistema que eu tenho 100 caixas, eu tenho 100 caixas e não 99. O controle de estoque é fundamental para o sucesso da empresa, que, por sua vez, deverá rever seus processos de envio de produtos da fábrica ao CD, para que não ocorram problemas de entrega aos clientes. A empresa deve instituir inventários rotativos, alterando as categorias de produtos a serem referidos, e inventários gerais com intervalos de, no máximo, 4 meses. O que seria o inventário rotativo? Eu escolho uma categoria de produtos, eu tenho muitos SKUs, eu tenho 100 SKUs, eu vou contar 2. Eu escolho 2, nessa semana eu conto 2 e afiro com o sistema. Na outra semana eu conto 2, isso a gente chama de estoque rotativo. E eu faço um estoque geral, fecho as portas e conto de 4 em 4 meses. O inventário é uma prática muito necessária para a gestão de estoque, que aí você vai realmente vendo se os teus processos de movimentação estão corretos, se não está tendo problema de separação e se eles estão fazendo o apontamento correto, se está tendo roubo, a gente consegue identificar os desvios a partir do momento que eu faço a confrontação do meu estoque físico com o meu estoque contábil que está previsto, está dentro do sistema. Continuando, adequar as quantidades de estoque de acordo com a previsão de demanda estimada pela empresa. É o caso que eu falei, o estoque ele tem que passar um pouquinho, sobrar um pouquinho, não faltar. A partir do momento que eu falto, eu perco embarque, eu perco faturamento, eu perco cliente. Então, eu tenho que ter o meu estoque bem dimensionado. Não superdimensionado, eu quero reforçar. O superdimensionamento do estoque, ele leva a empresa a ter um custo maior.
Imagine você ter um estoque de 60 dias, se você precisa de um estoque só de 15 dias. Então, eu tenho aí 45 dias a mais de estoque, é um volume a mais no meu estoque, vai ocupar espaço, vai ocupar estrutura e vai poder acabar danificando, perdendo, vencendo o prazo de validade. Por isso que, quando a gente fala em gestão de estoque, a gente fala nem sobrar e nem faltar, mas se tiver que sobrar, que sobre um pouquinho só, que aí esse custo ele vai valer a pena porque eu vou atender o meu cliente com maior facilidade, com maior rapidez. Isso realmente é importante no mercado atual. Eu vou abrir o momento de interação e agora perguntas, dúvidas, contribuições. Eu estou aguardando e eu volto em seguida. Como eu sempre falo, qualquer dúvida, qualquer pergunta, mande participação. Nós recebemos, do momento anterior de interação, eu perguntei sobre a necessidade dos equipamentos de movimentação para uma armazenagem, movimentação correta. E eu recebi uma participação, muito obrigado ao Polo de Ribeirão Preto, terra do famoso chopp do Pinguim, né? Quem vai a Ribeirão Preto e não passa no Pinguim não foi, né? É que nem ir a Roma e não ver o Papa. Então, eu mando um abraço para o Polo de Ribeirão Preto e eles deram a seguinte contribuição.
Os equipamentos corretos podem trazer mais eficiência ao processo logístico. Adequar os equipamentos ao tipo de produto traz vantagens competitivas no processo logístico. E ainda de Ribeirão Preto, existe uma média, o padrão para avaliar o nível correto de estoque. Olha só, quando a gente fala em nível de estoque, eu preciso trabalhar com a previsão de demanda. Só para resumir, eu trabalho com estoque assim, eu tenho meu estoque mínimo, onde, quando chega naquele estoque, eu faço a compra, mas eu tenho um estoque de proteção ou de segurança, que ele é calculado, eu vou falar rapidamente, só para você ter a ideia, é calculado sobre, você pode falar assim, sobre o desvio padrão. Eu pego uma amostra de 12 meses e eu vou somar esse desvio padrão uma ou duas vezes no meu estoque para quê? Para proteger. Para proteger. O que você não pode ter, assim, duas vezes... eu falo assim, eu tenho uma reposição, eu vou depender, como eu falei, o tamanho do estoque depende da minha velocidade de reposição. Então, por exemplo, se eu tenho um estoque, uma reposição em 2 dias, vamos pensar em farmácia. Se eu tenho uma reposição em 2 dias, para que eu vou ter um estoque de 1 mês? Não, eu vou ter um estoque de 3 dias, de 4 dias da minha demanda. Você entendeu? Eu consumo, eu vendo 5 caixinhas daquele, em média, eu vendo 5 caixinhas daquele medicamento por dia. Então, se ele me entrega em 2 dias, eu vou deixar um estoque de 3 dias no máximo. Então, eu vou ter lá 15 caixas. E aí eu vou rodando e eu vou pedindo. A partir do momento que vai acabando, eu vou repondo o meu estoque. Então, você tem que analisar assim, quanto tempo demora para repor? Eu demoro 1 mês, então eu tenho que ter no mínimo 1 mês. Se ele tem uma variação muito grande, eu preciso entender essa variação, esse desvio, para estimar qual é o 1 mês mais um pouco, para quê? Para garantir que essa variação não vai me zerar o estoque. Mas qualquer dúvida, pode mandar pergunta, contribuição e perguntas que eu respondo com todo prazer. Vamos ver então o que nós vimos na aula e encerrar a nossa aula recapitulando o que nós vimos durante esse encontro. Então, nós falamos sobre tipos de transporte, nós vimos os 5 modais e que, infelizmente, no Brasil é o rodoviário. Falamos sobre armazenagem, seus respectivos equipamentos de movimentação, sobre a importância da movimentação dentro dos armazéns. E dentro do armazém, só para a gente finalizar esse assunto, armazenagem nada mais é que a estrutura que eu tenho para quê? Para manter os meus estoques. E esses estoques, eles têm que ter a gestão adequada para que eu consiga atender o meu cliente. Olha como a logística é apaixonante. Tudo bem que eu sou suspeito a falar, mas é apaixonante porque você envolve toda a empresa, desde a chegada da matéria-prima até a entrega do produto ao cliente final. Eu tenho armazenagem de matéria-prima, armazenagem de produto acabado, armazenagem de semi-acabado. Eu tenho movimentação dentro da empresa para a área de produção, para a área de estocagem. Olha que rico que é esse nosso mundo da logística. Mas, a partir do momento que eu tenho esses processos descontrolados, como falou o pessoal de Ribeirão Preto, qual o nível de estoque que eu tenho que ter? Você tem que ver o tempo de reposição desse estoque. Eu reponho esse estoque, como eu falei, na exportação. Eu reponho meu estoque, demora 4 meses para chegar da China. Então, eu não posso ter 3 meses de estoque, eu preciso ter 4. E quando chegar no 4 e mais um pouco, vamos falar 6 meses, 5 meses. Quando chegar no nível de estoque, eu já tenho que comprar de novo, porque aí eu vou repondo. Para isso a gente chama de estoque mínimo, ou ponto de pedido. Nós temos aí várias maneiras de calcular esse número do estoque necessário para você fazer a sua recompra. Por isso que é importante você atentar para essas atividades que nós discutimos hoje. Falamos sobre transporte, sobre movimentação, sobre armazenagem e gestão de estoque.
é a espinha dorsal do processo logístico. Espero que você tenha aproveitado nosso encontro e faço mais um convite / intimação para assistir à próxima aula. Até lá!